É isso mesmo, seja muito bem-vindo, estamos chegando. Boa tarde, Boa tarde pra você, Gabi. Tudo bem com você? Tudo ótimo, prazer Olha estar aqui. contigo aqui no Entre Família, viu? Eu que Seja bem-vinda mais uma agradeço. vez. Semana passada estava com o Wagner, hoje é você que é integrante oficial deste programa, né? Pra mim, confesso que é uma honra, Gabi, de verdade. Aprendo muito com a Gabi, gosto muito da Gabi, admiro demais estar com você no Entre Família hoje, podendo abordar o tema de hoje. Vai ser realmente muito especial. Vou aprender e muito o programa de hoje. E não vai ser à distância, não, vai ser pertinho aqui, viu? Vai ser pertinho aqui, porque inclusive o nosso tema tem tudo a ver com isso. Tudo a ver, você falou pertinho, à distância. Hoje o tema é educação à distância, né, EAD, que revolucionou aí nos últimos anos depois da pandemia da Covid-19, né, Lucas? Lucas Silva, como eu costumo brincar com você, viu, Lucas? É o nome aqui carinhoso, tá super certo. Hoje a gente vai querer saber um pouquinho também da sua experiência, porque a pandemia misturou muito ali. Muitas vezes a gente teve que transformar a sala da nossa casa, o quarto, enfim, algum cômodo ali em sala de aula, até para os nossos filhos, para poder atender aquele período que ficou de educação à distância até dos pequenos. Mas hoje a gente vai focar ali na educação de graduação e especialização também, né? Sim, mudou muito o cenário. Inclusive, eu até recordo que algumas entrevistas que a gente realizava no Entre Família até passou a ser online. Pessoas muito longe, que de outra maneira não era possível realizar. Foi por conta também da pandemia que a gente encontrou um jeito. E quem está em casa também precisava estudar, fazer aquilo, precisou buscar oportunidades, claro, e se enquadrar, se ajeitar nesse método, e veio crescendo mais adeptos a esse tipo de ensino. Isso, você comentou do programa, né? No Identidade também a gente tinha essa prática e a gente acabou adotando, né? Sim. No dia a dia, mesmo depois da pandemia aí já ter passado, essa prática que facilitou muito a nossa vida e facilitou muito a vida dos estudantes também. Então, não saia daí, o programa hoje está super recheado, muito legal, com uma especialista também que vai estar aqui para falar sobre esse assunto, que é a Samela Carvalho. Você já vai dar uma olhadinha nela aí, vai dar um tchauzinho para a câmera. E ela vai estar aqui conversando com a gente e talvez até respondendo a sua dúvida também, viu? Pergunta do dia, né, Lucas? Exatamente. Você pode participar com a gente, mandar a sua interação, daqui a pouquinho dou todos os detalhes sobre isso, porque no programa de hoje ainda vamos ter o quadro Seu Direito. Eu sei que você sempre está ligado, gosta de participar, mandar a sua interação. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Previdência Social para empregados domésticos e informais. Você pode mandar a sua interação para a gente. Tem dúvida com esse quesito, com essa área aí? Pode mandar que vai ter uma advogada aqui com a gente para responder a sua pergunta, tá certo? E hoje também tem notícias como todos os dias aqui no Hashtag, né? No Hashtag, a Josemara já está ali a postos para falar pra gente as manchetes de hoje no Hashtag. Olha só que honra, a Gabi aqui, que demais, Gabi, fico muito feliz. Pra quem não sabe, a Gabi foi minha chefe, eu estou aqui nervosa, tremendo na base, né, porque uma vez chefe fica sempre no nosso coração. Mas hoje, no nosso Hashtag, já pegando o gancho a respeito do ensino à distância, vou trazer dados mostrando um crescimento notável no Brasil. Também vou te trazer uma notícia aí de uma corrida que aconteceu lá no aeroporto de Brasília e que foi muito emocionante. E, por fim, é um concurso de fotografia no qual o Brasil, Cristo Redentor, o registro, né, do Cristo Redentor, está como um dos finalistas aí. Então, a gente está na torcida e os detalhes eu te conto só no nosso momento Hashtag. Fechadíssimo. Tá aí, fechadíssimo. Quase pro intervalo. Quase... É realmente só para adiantar que logo vem intervalo. Exatamente. Mas é super rápido. Lembrando que você pode participar com a gente. Manda sua interação. Tem muita coisa para rolar no programa de hoje, então não sai daí que o Entre Família volta já. Entre Família de volta, Lucas falou que ia ser bem rapidinho, e é mesmo, em 30 segundinhos aí para você já se ajeitar e se preparar para esse programa, que a gente vai falar sobre educação à distância, e a gente quer saber a sua opinião, a sua experiência com esse tipo de educação. Então, já manda aí, vai enviando a sua participação para o nosso WhatsApp, que já aparece aí para você, DDD 12, número 983150249. A gente quer muito que você participe com a gente, viu? Esse programa é feito para você aí de casa, então não deixe de participar. Exatamente, você sabe, você está ligado que sempre tem notícia, tem atualização para você, tá certo? E é claro que hoje é dia de Hashtag. Só reforçando, o pessoal de casa pode participar, é super bem-vindo, é uma extensão aqui da nossa sala. O telefone a Gabi já falou, vou até reforçar, é o 12983150249, mas se você quiser aqui, ó, tem o QR Code aqui do lado, ó, só abrir a câmera do celular, apontar para cá e já direciona para a nossa equipe, tá certo? Você pode mandar a sua interação, a sua pergunta. Agora sim, hora de Hashtag. Hashtag, vamos lá que eu tô curiosa aí para saber as notícias que a Jo vai trazer pra gente. Roda a vinheta. E
E já quero começar nosso momento hashtag com uma notícia de um evento de lá interessante que aconteceu no aeroporto de Brasília. Lucas, essa notícia é para você que gosta de avião e também para aqueles que gostam de corrida. Nesse fim de semana aconteceu lá no aeroporto de Brasília um evento que reuniu mais de 2.000 pessoas para correr numa das pistas de pousos e decolagens. Essa foi a segunda edição e também um meio de comemorar os 150 anos do Santos Dumont, o pai da aviação. E olha só, foram modalidades de 7, 14 e 21 quilômetros. Eu acabei de ouvir aqui da diretora que ela queria ter ido. Olha só! E eu nem sabia, eu fiquei assim, poxa vida, até que eu não gosto muito de corrida, mas aqui a gente vendo as fotos realmente ficou muito interessante, muito legal. E você deve estar se perguntando aí, como eu também me perguntei antes, como isso aconteceu sem causar atraso nos voos. Segundo a Infraero, a corrida não causou nenhum problema, até porque o aeroporto tem 2 pistas. E claro que temos fotos desses momentos, viu? Bora conferir comigo? Olha só, muita gente, viu? Que emoção! Eu gosto. Pode passar, temos mais, viu? Olha isso Que daí, olha o tamanho da bacana. pista. Aí A já Tati fica emocionada corre, de né? A ver. Tati corre, por isso que ela Olha o comentou porto ali aí no no fundo. ouvido É da Jo. verdade. E Pode ela queria ter ido em mais Brasília, fotos aí. então. E aí já fica emocionado só de ver os aviões ali, né? Tipo, de longe, ou quando a gente vai, né? Precisa pegar um voo. Olha aí, olha essa foto, mais que legal. corrida. Olha, Eu gosto primeira muito de avião, quem me conhece demais assim. Aeroporto pra mim tá super tranquilo, gosto bastante do aeroporto de Brasília. Eu não sou do time da corrida assim de rua. Eu sei que a nossa diretora a Tati gosta bastante, com certeza iria. Mas nessa eu com certeza ia me inscrever só pra estar pertinho Perto na dos pista, aviões. perto dos aviões. A corrida dá uma corridinha, mas ia ficar olhando, realmente olhando. Eu gosto demais. Lucas não de ia corrida. correr nada, viu, gente? Ele ia parar ali e ficar deslumbrado com aquele monstro na Exatamente. frente dele. Eu ia garantir minha foto só, falar, corri, pessoal, garanti minha medalha e já era. Mas o restante era realmente por conta dos aviões. Hashtag marquei presença. E a gente vai aí, corre na rua, é o ônibus que passa, é o carro, né? E ali um avião, olha só que diferente. O evento premiou os 6 primeiros lugares de cada percurso. Os atletas subiram no pódio, receberam um troféu e todos os participantes ganharam medalhas. Um incentivo aí super legal. Agora me conta vocês, Gabi e Lucas, vocês soubessem um convite hoje, do próximo final de semana, participar de um evento como esse, de um local aí que vocês não estão muito acostumados a ir para correr, o que vocês fariam? Topariam? Olha, eu vou fazer assim, ó. Porque eu não sou muito da corrida não, viu? Embora esteja precisando fazer exercício físico, estou tentando retomar esse hábito aí já faz algum tempo, mas a corrida não é muito a minha praia. Você gosta, Lucas? Se for no aeroporto, eu vou fácil. Ah, só Se for no aeroporto, eu né? vou fácil. Mas, falando assim, eu prefiro correr na rua mesmo do que correr na esteira de academia, tá, gente? Eu acho que é mais legal você interagir com o ambiente ali, as pessoas passando, árvores, enfim. Se for em meio à natureza, seria mais legal até do que na academia. Mas cada um, né, Lucas? Ah, eu já fiz isso daí, tipo, eu precisava fazer a esteira, falou, pô, parque pertinho aqui de mim, eu saí, fui correr no parque, foi uma experiência bem legal, acho Lucas que... tropeçou da casa dele e caiu no já parque da tô no cidade, parque, gente. do lado, assim, mas eu aceitaria, assim, esse desafio, mas se for no aeroporto, com certeza, aí, Tati, eu levo você comigo. A Tati está aqui no ouvido, gritando, nossa, que legal! Dá para ver a alegria de quem realmente gosta de correr, deve pensar uma vontade de participar, né? Muito bacana. Agora, essa notícia, a próxima, é para quem curte foto. Um registro do Cristo Redentor é finalista em um concurso de imagem internacional de fenômenos meteorológicos. A fotografia foi do ponto turístico da cidade maravilhosa e foi feito pelo fotógrafo brasileiro Fernando Braga. A competição reúne fotógrafos amadores e profissionais de diversos países. E claro que vamos mostrar para vocês alguma dessas imagens para você ir de casa, olhar e já pensar em quem vai ser o ganhador. Começando com o Cristo Redentor, claro, representando o Brasil, olha só. E essa foto. imagem viralizou também nas redes São sociais. raios né? ali? Aham. Lindíssima. Temos a próxima. Olha, bonito também, viu? Mas ainda meu coração é do Cristo Redentor. Temos mais uma aqui.
Nossa, é muito bonito. Lindo, né? Eu sou daquela que registra o pôr do sol lá de casa, mas nunca fica bonito na câmera. Mas a gente fica na torcida desses fotógrafos. E toda vez, né? Não perde a oportunidade. Qualquer pôr do sol tá ali, ó, garantindo foto. Mesmo que não for postar, utilizar, mas tá guardando. E aquela foto assim que você tira de selfie e o seu rosto fica tudo escuro porque a iluminação tá atrás, né? Aí tentando pegar o pôr do sol e não dá certo, mas segue o importante é poder registrar e guardar no coração. Uma foto realmente mais linda e interessante que a outra. Agora, se você quer ajudar nessa decisão de escolher o melhor registro, basta votar na imagem que mais gostar no site rmets.org até o dia 24 de setembro. O resultado dessa competição será anunciado no dia 5 de outubro. E eu espero voltar aqui para contar que a foto do Cristo Redentor foi a vencedora. Ficamos aí na torcida, né, Gabi e Lucas? O Lucas já até pegou o celular dele aqui, ó. Com o meu celular aqui, Pra votar agora mesmo. Tá aqui, ó, certinho já. Todas as opções. Entre no site que você acabou de falar aqui, ó. Vamos ver se o Cristo chega. Aqui. Aê! Isso aqui. Feito. Votou. Minha parte tá feita aqui, hein? Show Mas de eu fico, bola. logicamente, esperando você voltar com a atualização, então. Saber realmente quem que sim, levou eu essa quero daqui. trazer essa notícia. Até porque teve, acho que foi semana passada, a gente trouxe aí o resultado de uma competição também de fotografia, no qual foi uma brasileira que venceu. Então a gente já está aí, né, criando muitas expectativas para esse momento. Mas seguindo aqui com a nossa última notícia, já que o tema de hoje é ensino à distância, você sabia que uma pesquisa realizada pela INEP revelou que o ensino à distância cresceu 474% em uma década? Num período de 2011 a 2021, a quantidade de integrantes em cursos presenciais diminuiu 23% aí, sendo que em 2011 os integrantes do curso IAD correspondiam a 18% do total. Esse número chegou a 62% em 2021. As instituições privadas concentram a maioria dos matriculados, 76,9%, já as públicas 23,1%. E olha, eu estou nesses dados aí, porque a minha primeira graduação foi à distância em uma área totalmente diferente da minha formação. E eu já quero aproveitar, eu quero saber se vocês vão conseguir adivinhar, Lucas e Gabi. Nossa, olha, bem me pegou diferente. de surpresa agora, hein? Me pegou de surpresa. Eu não faço a mínima. Eu sei que a Jo fez jornalismo, mas acho que, pelo visto, essa é a segunda graduação, né? A primeira não faço Eu nem vou jogar ideia. um direito. Será que direito? Não, contábeis, meu povo. Contábeis. Mas não terminei. Já migrei para o jornalismo e me formei nessa área mesmo. E eu fico por aqui com essas notícias. Espero que você tenha gostado e amanhã tem mais, viu? Obrigada, Jo, pelas notícias aí do hashtag, pelo carinho também que você mencionou aqui no início do programa contra a minha pessoa, viu? Beijo grande para você. E falando em educação à distância, a gente vai ter uma entrevista muito especial, então a gente vai falar aqui com a Samela Carvalho, que é especialista. Samela, muito obrigada pela sua participação aqui no Entre Família. Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Já veio uma vez à distância, em outro programa, outro cenário, mas agora aqui pessoalmente, não para falar do maternar, mas para falar do educar. Isso aí. Tá super acostumada já. Inclusive, à distância, obrigado, viu, por estar com a gente. Vou só para você pegar o microfone que está com você aí do ladinho aí, para participar com a gente. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. E a gente falou um pouquinho sobre essa questão de ensino à distância, como depois da pandemia, durante até mudou realmente o cenário. Para a gente aqui da TV, algumas entrevistas aconteceram nesse formato para que a TV continuasse, esse padrão continuasse, tanto que a gente acabou aderindo. E durante a pandemia, parece que também o ensino à distância veio diferenciando. E você já está desde 2018 com o ensino à distância, né? Então, acredito que você viu essa diferença, esse crescimento, né? Foi isso? O ensino à distância, como a gente viu ali nos dados agora, já vem crescendo tem algum tempo. Mas, assim como diversas áreas da sociedade, sem dúvida nenhuma, a pandemia teve um impacto, foi marcante, né? É um divisor de águas, principalmente na aceitação das pessoas. Porque a pandemia obrigou a gente a utilizar o online e se utilizar dos recursos tecnológicos para muitas coisas. O que fez que as pessoas enxergassem o potencial que a gente tem em utilizar essas ferramentas tecnológicas, essas ferramentas de comunicação para diversas coisas, inclusive para a educação. O que é muito positivo, né? A gente consegue, através do ensino à distância, chegar a muitos lugares que dificilmente teriam uma faculdade presente ali, um prédio enorme que a gente vê das universidades. Dificilmente chegaria nas pequenas cidades, não teria acessibilidade para a grande maioria da população. Hoje,
a educação à distância, o ensino à distância, tornou um ensino superior, uma graduação, muito mais acessível para a maior parte da sociedade, né? Com certeza. A gente fala hoje, o boom, né, veio depois da pandemia, mas a educação à distância já existe há muitos anos. Eu lembro que existem cursos por correspondência, telecursos, enfim. Agora veio mais, lógico, tecnológico, basta ter internet para você ter esse curso. Agora, Samela, conta para a gente quais são as modalidades que a gente tem hoje, né? Porque tem o modelo híbrido, tem o modelo síncrono, assíncrono. Fala um pouquinho dessas modalidades, a diferença entre elas também. Vou começar com uma curiosidade que nem muitas pessoas sabem. Mesmo no que a gente tem hoje, que é o ensino presencial, aquele que a gente vai para a faculdade, a grande maioria das instituições de ensino, mesmo na faculdade presencial, tem uma porcentagem dos cursos, uma porcentagem da carga horária, né, dos cursos, que também é à distância. Então, isso está presente não apenas para quem faz a modalidade completamente à distância, mas também para aqueles que cursam presencial. Sempre tem uma outra disciplina que é oferecida nessa modalidade por uma regulamentação do Ministério da Educação. Ah, é então, curioso isso. essa é uma curiosidade interessante. Mas a gente tem, sim, algumas modalidades. Normalmente, a gente vai falar das modalidades síncronas e assíncronas. O que é a diferença dessas duas coisas, né? O síncrono é o que está acontecendo aqui com a gente hoje, né? A gente está ao vivo, enquanto a gente conversa aqui, as pessoas estão assistindo, podem comentar, podem interagir, e a gente tem um contato mais direto, né? Uma via de conversa aberta o tempo todo. No assíncrono, a gente tem as aulas gravadas, o conteúdo previamente preparado, e a pessoa pode consumir aquilo, ler os materiais, assistir videoaulas, os materiais complementares, podcasts e a grande variedade de formas de aprendizado que a gente tem na educação à distância, no momento que for melhor para ela. Não tem um horário definido. Não tem horário definido. A pessoa que escolhe ali, é como você assistir televisão ao vivo e assistir televisão no streaming, que você vai lá e senta e escolhe o horário que você quer assistir. Essa é a principal diferença, tá? Você teve pessoas que procuraram para saber como funcionava e tiveram uma certa resistência. Será que funciona? Porque eu não tenho alguém realmente ali, ó, tem que estudar isso daqui, vou passar isso para você. Você que vai cuidar ali da sua carga, o horário que você vai ter que fazer ou não, disciplina. Tiveram uma certa resistência, você percebeu de algumas pessoas? Ah, não sei se funciona realmente. Com certeza. Muita gente tem essa resistência inicial. E eu digo o seguinte, eu particularmente acredito que a educação à distância, ela exige de você um perfil muito específico, porque você tem que ter autonomia para gerenciar o seu processo. Diferente do ensino presencial, ou como a gente está acostumado, né? Eu trabalho com ensino presencial e à distância. Então, no presencial, a gente leva o aluno, né? Vem aqui, você tem que fazer isso, tal dia você tem que entregar, toda a aula está lembrando. Na educação à distância, é diferente. A gente tem lá e a pessoa precisa se programar, ela precisa se organizar. Então, ao estudar à distância, a pessoa não está aprendendo apenas o conteúdo técnico. Ela também está desenvolvendo autonomia para se autogerenciar, para organizar a sua vida, para organizar o seu tempo, para organizar aquilo que ela realmente tem como prioridade. Então, tem gente que não se adapta a isso. Precisa de uma certa maturidade, né? Porque depende muito do aluno também. Completamente. É diferente o processo. O ensino à distância, ele vai exigir que você tenha autorresponsabilidade. Eu sempre falo isso. Tem que ter autorresponsabilidade. Você não vai ter alguém te cobrando o tempo todo, você vai ter um computador. E a gente está tão acostumado a ignorar notificação, ignorar e-mail, qualquer coisa ali, né, que a gente é bombardeado por informação. Se você não tiver autorresponsabilidade, você não consegue garantir que o processo vá fluir. Então, a primeira dica que a gente sempre dá é se organize. Vai começar um curso à distância? Se organize. Então, existe essa resistência. Mas, ao mesmo tempo, a gente tenta oferecer, para quem está começando, né, sempre ferramentas para isso. Então, eu sou coordenadora de cursos na educação à distância no NASP, né? Então, a primeira disciplina que o aluno vai cursar é uma disciplina que se chama Aprendizagem no Ensino Superior. O que essa disciplina vai ensinar? Que você se organize, como que você estuda, crie seu programa de estudo, seu calendário de entrega de atividades, etc. Tem resistência, com certeza. Mas a gente tenta oferecer a ferramenta para a gente quebrar essa resistência e que a pessoa realmente tenha esse acesso ao conhecimento que ela está buscando. E que, inclusive, na dinâmica de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso, entender, para que você também consiga se organizar. Está com dificuldade aí no EAD, no ensino à distância. Lucas, não estou conseguindo colocar uma meta aqui, estudar certinho. Falo que vou tirar para o fim de semana, eu jogo para a semana e não dá certo. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Mas ainda hoje, a gente também tem uma entrevista
Isso, a gente vai fazer uma pausa aqui com a Samela rapidinho para chamar o intervalo, mas depois a gente tem uma entrevista com um advogado para falar sobre os direitos previdenciários. E você pode participar com a gente também, viu? O número é o mesmo aqui, 12983150249. Mande aí alguma dúvida que você tem em relação a isso, especialmente para aquelas pessoas que trabalham informalmente, né? Será que elas têm algum direito trabalhista? Será que não tem por não estarem ali com a carteira assinada? O especialista Dr. Augusto Rocha vai responder aqui ao vivo a sua pergunta. Então a gente vai para o intervalo e o Entre Família volta em instantes. Já estamos de volta com o Entre Família. Obrigado por escolher estar com a gente juntinho nessa tarde, poder fazer parte aí da sua casa, tá certo? A gente está falando sobre educação à distância, principalmente para quem, Lucas, para mim realmente não funciona. Eu tenho que realmente organizar o meu dia a dia, a questão de aula. Olha, eu já comprei curso, mas não consegui terminar porque eu não consegui realmente fazer organização. Mas a gente vai aprender muito sobre isso no programa de hoje, o papo vai continuar. Principalmente porque você investe tempo nisso, você investe também o seu dinheiro nisso. E quando se fala em finanças, aí aperta mais no bolso, né? Aí você para um pouquinho para pensar. E é legal que aqui na TV Novo Tempo a gente tem um estudo falando exatamente sobre isso. Eu queria até mostrar para você, ó, educação financeira à luz da Bíblia, exatamente trazendo esse tema, ligou realmente a finanças, o que às vezes aperta aí na sua casa. Não quero falar, não gosto de falar sobre isso, gera uma discussão aqui em casa. Aqui a gente tem temas exatamente ligados a isso, que realmente pode ser um companheiro, realmente vai ajudar bastante você. E esse aqui foi desenvolvido com todo o carinho, claro, para chegar até você. Mas é claro, falando em finanças, você não vai pagar nada por isso. Já vou deixar bem claro aqui para você realmente já ligar e falar, peraí, não vou pagar nada, é um presente, então eu quero sim, quero aprender sobre isso. O que acontece? Como é que faz? Primeira coisa que precisa fazer é ligar para a gente e temos 2 caminhos para isso, pessoal. O primeiro deles é o 12 21 27 3121. Esse é o número de telefone fixo e tem uma galera esperando a sua ligação para poder conversar com você e esse estudo aí, ó, chegar até a sua casa. Mas se você preferir, acha super melhor mandar mensagem pelo WhatsApp, não tem problema nenhum, também temos o número, é o 12 982444449 e essa revista vai chegar aí na sua casa para você poder grifar à vontade, colocar ali, marcar, quero estudar novamente esse capítulo, super à vontade também, tá bom? Super possível. Lucas, eu já vi o pessoal que faz uma certa planilha e tudo mais, que eu queria também fazer, mas eu não sou tão habituado assim ao computador, não é muito minha praia. E se eu disser para você que aqui nessa revista já vi uma planilha pronta para você conseguir fazer, colocar aí os seus gastos, eu vou até mostrar que eu tinha bem separado aqui, porque eu falei, vale a pena mostrar o pessoal de casa realmente poder pedir e entender. Eu vou até mostrar aqui para a câmera, ó, aqui, ó. Planilhinha feitinha para você realmente conseguir colocar os seus gastos aqui, realmente chegar no final do mês e ter controle de tudo isso, tá certo? Então pode ligar para a gente, eu vou até reforçar o número aqui, ó, número fixo 12 21 27 3121 ou então pelo celular, no WhatsApp ali também é possível, pelo 12 982444449. Então não pode perder tempo e eu não vou perder tempo, eu vou levar o meu suquinho lá pro outro lado, porque é o seguinte, eu vi que semana passada a Paty acabou deixando, eu falei, Paty, você bobeou, viu? Numa dessa eu levava meu suquinho junto, ia garantir durante o programa, estava disponível ali para mim. Claro, tem que aproveitar. E eu trouxe até a revista, eu podia deixar a revista por lá, mas eu trouxe também. Mas é o seguinte, então lembrando você de casa, você pode pedir a sua revista, mas também você pode e deve participar com a gente do programa de hoje, falando sobre educação à distância. Tá com dúvida sobre isso daí? Pode mandar sua interação, tem alguma experiência, Luca, tem uma pergunta sobre isso aqui, ou já aconteceu alguma coisa com você, pode mandar. O número também está na tela, mas também temos aqui, ó, o QR Code, você pode apontar a câmera do celular para cá e já vai direto para a nossa equipe. Você falou de finanças ali, né, Luquinhas? Se a gente se planejar financeiramente, a gente consegue fazer muito mais na nossa vida, inclusive se preparar melhor, estudando mais. E por isso a gente vai continuar o bate-papo hoje sobre educação à distância, mas agora a gente vai ter uma entrevista especial com o Luciano Soper, que já está conectado com a gente, porque ele fez uma transição de carreira, gente. Ele era formado ali em engenharia civil e tinha vontade de cursar outra graduação, mas ele já era casado, já tinha ali a casa, a dinâmica da vida dele estava complicada para conseguir fazer outra graduação, indo ter pessoalmente ali até a faculdade. E a educação à distância entrou na vida dele e é com ele que a gente vai conversar agora. Boa tarde, Luciano, seja muito bem-vindo aqui ao Entre Família. Boa tarde, pessoal, eu que agradeço o convite. Conta pra gente, Luciano, como que você percebeu o momento exato que você podia fazer essa transição de carreira, utilizando então a educação à distância para que isso fosse possível? Olha, eu sempre tive interesse assim por uma área diferente, a área de negócios, né? Até na minha atuação como engenheiro,
eu me identificava um pouco mais com essa parte administrativa, a parte financeira, do que a parte técnica da engenharia civil, né? E chegou um momento que eu pensei, olha, vamos buscar uma nova possibilidade, eu acho que a gente consegue ter tempo ainda para isso, eu sou novo, não tenho filhos, as responsabilidades são um pouquinho menores, então eu vi que esse era o momento certo, né? Então, eu sempre tive o apoio ali da minha esposa, da minha família, que ajudaram nesse processo, e foi aí que eu encontrei a possibilidade do EAD. Foi aí que eu pensei que poderia ser um elemento facilitador nessa minha transição de carreira. E já tinha passado pela sua cabeça, boa tarde, obrigado por estar com a gente, meu nome é Lucas. Boa tarde, Lucas. Já passou pela sua cabeça, poxa, o ensino à distância pode sim ser uma opção nesse momento, eu consegui encaixar minha rotina e realmente conseguir iniciar nesse novo curso? Olha, na verdade foi, acho que até a primeira opção que passou na minha cabeça, porque eu pensei, eu vou ter que enfrentar agora novamente uma sala de aula, deslocamento. Antes, para mim, quando eu estudava no presencial, né, no curso de engenharia, eu me formei lá no NASP, então para mim era fácil, eu era aluno interno, conseguia estar em 3 minutos ali do meu quarto até a sala de aula, então era mais tranquilo. Agora que eu moro aqui de volta em Curitiba, já é uma cidade grande, deslocamento, horário de pico, principalmente como eu estava passando por essa transição de carreira, né? No início desse processo, eu estava atuando ainda como engenheiro no período da manhã, aí eu tinha que me deslocar para o escritório de contabilidade à tarde para poder trabalhar no meu segundo emprego, e à noite aí eu tinha que fazer as aulas da segunda graduação. Então, esse processo de deslocamento ia ficar muito complicado para mim. Então, a graduação EAD realmente foi a primeira opção que veio na minha cabeça, porque ia trazer facilidades aí para esse processo. Ô, Luciano, deixa eu tirar uma dúvida com você. Você escolheu aquela modalidade síncrona, que é nas aulas online, com o professor ali ao vivo, digamos assim, ou aquela que fica gravada e você assiste depois, que a gente comentou aqui com a Samela, que é chamada de assíncrona? Qual foi a sua modalidade EAD? A modalidade que eu faço é a assíncrona, né? Eu tenho, em alguns momentos específicos, as aulas ao vivo com alguns professores, mas são aulas tira-dúvidas, geralmente para tirar dúvida dos projetos que a gente faz, que são modulares, né? Então, durante o semestre, a gente tem uma divisão das disciplinas em módulos, são 2 módulos por semestre, e dentro dos módulos tem todas as disciplinas. Então, ali, normalmente, a gente tem 3 a 4 aulas ao vivo durante o período de 2 meses. Então, eu acabo fazendo nessa modalidade assíncrona, onde que os conteúdos já estão gravados e a maior parte realmente do aprendizado é com a leitura dos arquivos que os professores disponibilizam. E Luciana, você que vive nesses 2 mundos, o presencial e também fazendo à distância, conta pra gente sobre as diferenças que você percebeu que mais chamou a atenção aí durante esse período. Olha, a questão de você ter a possibilidade de estudar em casa, para mim, fez toda a diferença, né? Os 5 anos presenciais ali, claro, tem a facilidade de você ter o contato direto com o professor, você pode ter o professor à sua disposição, até estava ouvindo vocês comentarem ali, praticamente que te conduzindo, né? Carregando você ali nos braços para te auxiliar, tirar dúvidas, interação com os colegas, que também é essencial, e tem esse contra, no caso, né, do estudo do EAD. Prós, pelo menos para a minha situação, eu acho que o EAD traz muitas vantagens. Eu poder ter essa questão da flexibilidade de horários, eu poder chegar em casa, às vezes passar um tempo ali com a minha esposa, de mais qualidade, ao invés de eu ter que me deslocar até o presencial e estar lá gastando um tempo, eu posso ser mais efetivo no meu estudo também. Então, como agora é a minha segunda graduação, eu já adquiri um pouco também da experiência e da maturidade de entender aquilo que eu preciso estudar para colocar na prática de forma efetiva, né? Claro, eu preciso cumprir todos os requisitos das disciplinas, mas eu consigo ser mais efetivo no meu estudo. Então, eu planejo, eu consigo visualizar dentro da grade aquilo que é mais prático e que vai ser mais aproveitado, e eu consigo planejar esse tempo para justamente aproveitar ao máximo e conseguir tirar realmente o conteúdo que vai ser necessário para mim. Você ainda está estudando, né, Luciano? Você ainda cursa essa graduação à distância?
Isso, eu me formo no final desse ano agora em Ciências Contábeis, né? Então, eu consegui, até por causa do EAD, adiantar 6 meses, um semestre. Então, por causa da minha primeira graduação, eu consegui adiantar 6 meses e por causa do EAD possibilitar também a flexibilidade da grade, eu consegui adiantar mais 6 meses. Então, ao invés de me graduar em 4 anos, eu vou estar me graduando em 3 anos agora no final desse ano. Show de bola. Obrigada, Luciano, pela sua participação, por ter compartilhado a sua experiência aqui com a gente. Eu que agradeço. Valeu, Luciano. Eu tava escutando um pouco da história dele, como é que funciona, e principalmente essa questão de que eu consigo readequar o momento para assistir a aula, no caso de algumas modalidades, né? Eu fico pensando, às vezes eu ia à faculdade, quando eu fazia o presencial, eu estava cansado, eu preciso ir para aula, eu tenho que ir para aula, chegava lá, a atenção ia para um outro lugar, eu não conseguia realmente. Nesse quesito, nessa nova área, realmente eu consigo organizar, logicamente eu preciso ter uma disciplina para isso. Sim. Isso permite fazer, né? Permite fazer. E eu falo por mim, eu estou cursando uma pós-graduação à distância também, on demand, né? Não é essa do aula ao vivo. E é só quando eu consigo colocar minha filha para dormir que eu vou conseguir tocar aquele curso ali. Então, a gente escolhe os melhores momentos. E eu achei muito interessante o que ele falou de até adiantar um pouco, né, Lucas? Porque você assiste às aulas ali, você acaba conseguindo cursar em menos tempo aquela graduação. Achei isso muito interessante, Samela. Isso é muito legal, mas só um esclarecimento, isso funciona para quem está fazendo a segunda graduação. Ok. Quando você está cursando a primeira graduação, o Ministério da Educação exige da gente o que a gente chama de período de integralização. Boa. E todo curso tem um período de integralização mínimo e o máximo. Então, um curso normalmente de 4 anos, esse é o período de integralização mínimo. Então, se o curso tem 8 semestres, por exemplo, como é o caso de Ciências Contábeis, no caso do Luciano, é um curso de 8 semestres normalmente. Então, a pessoa terá que cursar no mínimo 8 semestres. Ela terá até o dobro, provavelmente, disso. Então, ela terá entre 8 semestres e 16 semestres para finalizar o curso. Agora, no caso da segunda graduação, a gente tem o potencial de terminar isso muito mais rápido. Então, nos cursos da área que eu trabalho, a gente tem pessoas que estão fazendo a segunda graduação que a gente consegue terminar em 2 anos. Um curso que é de 4, porque a pessoa já tem uma primeira graduação numa área que tem certa afinidade, a gente aproveita algumas disciplinas, permite esse adiantamento, essa maturidade do estudo, né? Então, para quem faz uma segunda graduação, dá para adiantar mesmo, como o caso do Luciano, que também tem o segundo fator, responsabilidade no estudo, aí ele consegue adiantar, né? É verdade, isso faz toda a diferença. Total. Legal. E olha só, a gente sempre pede para o pessoal participar, mandar interação quando sabe contar um pouco da experiência. E claro que já chegou a interação que a gente quer colocar agora na tela para a gente entender um pouquinho. Vamos saber quem está participando com a gente, mandando mensagem. Já fica como exemplo para você participar, mandar sua mensagem, interagir com a gente aqui no Entre Família, porque ó, o João Nunes, daqui mesmo de Jacareí, falou o seguinte, ó, a formação em EAD é mais desvalorizada do que a formação presencial? Uma primeira característica é o seguinte, dificilmente isso é discriminado, ou legalmente isso nem é discriminado no diploma. Então, a pessoa que se forma em jornalismo presencial e jornalismo EAD, O diploma nossos dela é o jornalistas, mesmo. o diploma é igualzinho. Não tem nenhuma diferença entre os 2 diplomas. A pessoa que formou em jornalismo no NASP tem o diploma igualzinho entre o presencial e o EAD. Então, esse é o primeiro detalhe. O segundo é que, em alguns segmentos, a formação EAD está sendo até mais valorizada do que a formação presencial, em alguns segmentos. Por quê? Justamente por esse aspecto da maturidade e da autorresponsabilidade que a educação à distância exige. Porque quando o aluno conseguiu se formar, EAD, ele passou por esse processo, o empregador olha para ele e fala, essa pessoa ela tem proatividade, essa pessoa ela tem uma autogestão, ela tem organização. Então, já demonstra que essa pessoa tem essas características. Então, o mercado já enxerga como um ponto positivo. Em alguns segmentos, se enxerga muito como ponto positivo. Em outros, não. Sejamos sinceros, nem todos os segmentos olham dessa forma. Mas, principalmente, os segmentos das licenciaturas, professores, área de ensino, enxerga isso muito. Áreas de gestão também já tem enxergado isso com outros olhos. Então, tem sim, em alguns momentos, a gente tem até uma perspectiva melhor para quem tem esse tipo de formação. É claro que no momento da entrevista de emprego ali, o empregador pode perguntar, né? Essa graduação foi à distância ou foi presencial e ali avaliar. Mas é interessante, então, que o diploma é o mesmo para as 2 modalidades ali, a distância ou presencial. Temos mais interação, então vamos ver quem mais participa aqui com a gente. A Gabriela Aires. Sou professora de inglês e tenho trabalhado à distância há mais de 5 anos. Percebi que após a pandemia, as pessoas ficaram muito mais abertas para o ensino online, à distância.
Eu, como professora, gosto muito de trabalhar dessa forma, pois não preciso sair de casa. Trabalho de qualquer lugar do mundo, olha aí coisa boa, né? Se quiser viajar. E tenho a possibilidade de ter alunos de todos os lugares do mundo. Realmente uma experiência diferenciada, né? E tem essa possibilidade de cursar aí, independentemente se você está no lugar ou não. A gente vê muito isso também no trabalho, né? Quando tem esse emprego home office e tudo mais, independente de onde você está ali trabalhando e agora também estudando. Muito legal. Isso é muito bom mesmo. Muito bom. E com relação a desafios para os professores, eu imagino que até realmente fazer os alunos acreditarem. Vocês estão com a gente, vale a pena, pessoal. Existem desafios também na sala de aula, principalmente naquele primeiro período ali, reunindo a galera. Eu acho que esse desafio ele existe independente da forma. Exato. Seja no presencial, seja à distância, esse desafio ele vai existir. Eu acho que à distância a gente tem alguns elementos que até facilitam esse processo. Por quê? Numa sala de aula presencial, como estamos acostumados, como estudamos a vida toda desde das primeiras séries, a gente entra na sala e vai passar um grande período lá dentro com um professor que vai dar atividades, vai falar, aquele ensino que a gente chama de dialogado, né? Aula expositiva, aula dialogada, aula expositiva, aula dialogada. No ensino à distância, a gente tem vários outros objetos de aprendizagem. O que são os objetos de aprendizagem? São os vários elementos, os vários pedacinhos de conteúdo que a gente tem para formar o processo de ensino, para que o aluno assimile aquele conteúdo, aquela disciplina. Então, ao invés da gente ter um professor sozinho expondo o conteúdo dentro de uma sala de aula, a gente tem uma combinação de elementos. Então, a gente tem um e-book que o aluno vai ter acesso, ele vai poder ler, e aí a gente tem diversos níveis de aprendizagem de acordo com o objeto que a gente está colocando para o aluno. Então, a gente tem o e-book, a gente tem uma aula que é gravada e é uma aula que é bem mais curta. Então, no nosso caso, a gente trabalha com aulas entre 10 e 20 minutos, a gente não trabalha com aquela aula de 1 hora, 1h30. São várias aulinhas reduzidas, com resumo do conteúdo, para que haja assimilação. A gente tem materiais complementares, a gente trabalha muito com podcast, com artigos, com vídeos de YouTube que complementam aquele conteúdo, com o desafio, as atividades para o próprio aluno. Então, é uma forma de ensino mais dinâmica. A gente tem várias outras possibilidades que estão à disposição do aluno. Legal. Dessa forma, isso acaba possibilitando que, caso o aluno queira, e como a gente tem falado, vai depender dele, se ele quiser, ele tem várias formas de se engajar com o aprendizado. Então, isso vai facilitando o processo. O desafio ele vai existir de qualquer maneira, porque o desafio é convencer alguém de que aprender é bom para ela. Se você estiver convencido disso, olha, você tem um caminho muito promissor à sua frente. Verdade, os professores são verdadeiros guerreiros, né? Demais, Sendo online ou demais. presencial, como a Samela falou aqui. A gente vai falar ainda um pouco mais sobre isso no próximo bloco, inclusive a gente vai ter aqui uma dinâmica auxiliando o pessoal de casa a se organizar melhor e ver aí algumas outras dicas para que você possa fazer o seu ensino à distância de maneira efetiva. E tem mais, né, Lucas? E tem mais. Ainda hoje você pode participar, saber mais sobre direito previdenciário. Tá com dúvida, Lucas? Eu trabalho informalmente. Será que eu tenho direito realmente? Geralmente eu fico vendo pessoas que têm carteira assinada. No caso, eu não tenho. Você pode participar, mandar a sua dúvida aqui com a gente. Vai ter um advogado respondendo a sua pergunta. Só reforçando, o número é 12983150249. E para facilitar, o QR Code está aqui, ó. Só apontar a câmera do celular para cá e fazer a sua pergunta. Mas daqui a pouquinho a gente volta, tá certo? Entre Família vai para o intervalo e volta já. Já estamos de volta com o Entre Família. Muito bom estar juntinho com você também, Gabi. Prazerzaço. Luquinhas, está sendo muito bom a sua companhia aqui. Obrigado por abrir as portas da sua casa pra gente. Com certeza, já está Entre Família, já tudo certinho já. E agora, pessoal, a gente prometeu no bloco anterior que teríamos uma dinâmica para realmente ajudar. Lucas, eu tenho aqui o meu curso, já tudo certinho, mas eu não consigo encaixar muito. Como é que eu faço? Tá com dúvida sobre isso? A gente tem uma dinâmica que vai ajudar e muito. Então preste atenção por aí. Chama o pessoal para a sala para poder acompanhar juntinho com a gente. A gente tem aqui, ó, trouxe algumas questõezinhas que realmente às vezes pegam ali. Como é que eu vou conseguir realmente estudar e terminar de fato este curso aqui que eu tanto pensei? Antes de ir para a dinâmica, Por posso favor. só contextualizar um pouquinho? A gente está falando aqui sobre educação à distância hoje, que é uma modalidade que a gente pode estudar sem ir presencialmente à faculdade, né? Geralmente aí cursos de graduação e pós-graduação. Mas você deve estar se perguntando, mas calma aí, aonde que eu posso fazer isso? Gente, várias instituições de ensino, tanto públicas quanto privadas, oferecem esses cursos à distância, tá? A gente falou no começo do programa aqui, a Ju até deu essas curiosidades, que a maioria das instituições que oferece são as instituições privadas, mas existem as públicas também, então diversas universitárias.
Hoje, quem está com a gente aqui é a Samela Carvalho, que é coordenadora dos cursos de comunicação do NASP, inclusive EAD. Então, o NASP é o Centro Universitário Adventista de São Paulo, no campus Engenheiro Coelho. Ali são oferecidos vários cursos, tanto de graduação quanto de especialização, né, de pós-graduação. Então, esse é o contexto de hoje aqui no programa. Agora sim, vamos às dinâmicas, Bora hein, lá, Lucas? então, saber essas dicas para potencializar o seu estudo em EAD. Eu estou precisando para mim essas dicas, viu, gente? Confesso. Acho que a primeira aqui, ó, tenha um um horário certo. Acho que essa é a questão, você separar. Eu até comentei aqui com a Samela que eu estou fazendo uma pós-graduação à distância e é on demand, no horário que eu quero. Mas se eu não tenho essa disciplina, eu acho que para mim, Gabriela, precisaria ser aquele momento da sala virtual online ali com o professor ao vivo, que me forçaria, toda terça e quinta, 9 da noite. O meu é muito livre, então eu acabo assim, sabe, escorregando um pouco nisso. Não tenho muito um horário certo. Isso é muito importante, né, Samela? Importantíssimo. Mesmo que você tenha uma flexibilidade com esse horário. Por algum motivo, igual você tem filhos, eu também tenho filhos. Nossa, eu à noite ali tive um problema com a criança, não dormiu, tá doente. Hoje não vai dar, mas aí você transfere para amanhã? Pera. Então, hoje eu não cumpri, eu tinha 2 horas reservadas para estudar, então amanhã eu vou cumprir. Eu vou me adaptando. Mas estudar à distância não é não estudar. Não é só fazer a prova ou só entregar o trabalho. Você tem que estudar também. Da mesma forma que você reservaria um tempo para estudar presencialmente, você tem que reservar um tempo. E se você tem um horário fixo, uma rotina, te ajuda muito a entrar no ritmo. A gente sabe que tudo que é rotina acaba virando hábito, né? Você até colocar realmente o valor, né? Não é presencial, então ela tem menos valor do que ela não é Acaba sendo presencial, mais barata. Isso. Fala, poxa, então não vou dar o devido valor para ela. Não, ela vai te ajudar, ela vai te levar, quem sabe, a um curso que você estava procurando há um bom tempo. Eu já fiz um curso que eu estava procurando, eu não ia conseguir presencialmente porque era longe, mas conseguiu que eles abriram realmente a opção para fazer EAD. Eu falo, poxa, que legal, vou dar o devido valor e vou realmente me formar nessa área que eu estava afim. E deu certo, mas realmente não é porque eu não estou presencial que ela tem menos valor do que uma... É uma ilusão de que EAD é mais fácil, é mais rápido. Não é, gente. EAD não é mais fácil do que o presencial. O compromisso é o mesmo, né, É exatamente o mesmo compromisso. Se você quiser adquirir conhecimento, você tem que pagar o preço, não tem jeito. E assumir o compromisso comigo mesmo. Vamos então à nossa segunda dica aqui da nossa dinâmica, separar um espaço, né? A gente comentou aqui, seja sala de casa ou algum outro lugar em casa, é preciso que você reserve sempre aquele espaço, até para o cérebro da gente entender, opa, agora eu vou entrar em aula. Se você faz uma hora da cozinha, outra hora do quarto, sentado no sofá, largado na cama, não dá muito certo, viu, gente? Precisa ter ali uma certa disciplina. Isso faz diferença também, né, Samela? Muita diferença. Principalmente não vá estudar num lugar em que você facilmente vai dormir. Muito perigoso. Porque eu tenho certeza que quando você for estudar, você vai estar cansado, Sim. você vai ter a rotina do seu dia a dia, todas as suas outras responsabilidades. Se você sentar lá no sofá, se eu sentar no sofá, na cama, daqui a pouco eu estou dormindo. Então, tem que ser um local que você esteja preparado para que aquele conhecimento esteja ali na sua frente, você dê atenção e lide com aquilo com responsabilidade, com prioridade, né? De preferência, um lugar tranquilo, sem muitas interferências, né? Televisão, aquela coisa. Desliga o celular um pouquinho para você poder se concentrar. Na sala de aula, você não faria isso? Desligaria o celular para conseguir se concentrar? Ou pelo menos deveria? Deveria. Precisa fazer isso em casa também. Tem que ser um lugar confortável, mas não muito confortável, que você consiga passar suas horinhas de estudo ali, mas que você não vá simplesmente relaxar demais, né? Então, tem todo um ambiente a ser preparado ali, e esse ambiente pode ser preparado num cantinho, pode ser na sala, na mesa, no cantinho da mesa de jantar todos os dias ali. Pode ser, funciona também, mas que esse seja o seu cantinho reservado, né? Tá E até certo. que às vezes quem está em casa, às vezes mora com outros familiares, entende aquele momentinho, já foi conversado, olha, esse momento eu preciso realmente, vai ser bom para o meu futuro, vai ajudar aqui em casa, mas eu preciso realmente ter esse momentinho para cá. Deixa eu ficar um pouquinho isolado durante algumas horas, depois eu volto para nossa realidade aqui. Acho que é legal também conversar com a Importante. galera de Combinar casa. ali com o pessoal de casa, isso é muito importante. Temos mais uma aqui, pode colocar a próxima. Crie um plano. Ou seja, né, se organize realmente para que esse negócio vá para frente, viu? Porque também sei de histórias de gente que começa à distância e degringola ali, fala, não aguentei, mas não é que não aguentou, não se planejou corretamente, né? As outras duas dicas, elas têm uma certa flexibilidade, né? Eu posso adaptar, vou me ajustando, hoje não deu certo aqui, eu passo para o dia seguinte. Esse do plano não tem muita flexibilidade. Tem que ter o plano, porque uma coisa que acontece no presencial, na distância, de qualquer maneira, tudo tem prazo. Sim.
Você vai ter prazo para entregar as atividades, você vai ter dia para realizar a prova. Você precisa criar. Eu costumo dizer o seguinte, pega um calendário, seja um calendário, uma agenda, ou calendário no computador, no celular, no que quer que você for usar. Primeira coisa que você vai fazer, acessou as disciplinas vão ter um cronograma. Entrou lá no sistema, você tem um cronograma, você já sabe que dia que tem aula ao vivo, se for o caso, você já sabe que dia de entregar a atividade, Trabalho. dia da prova. Primeira coisa, antes de tudo, pega esse calendário, escreve tudo lá, tem isso tal dia, assim, planeja o seu semestre, Sim. ou o seu módulo, que acontece em algumas disciplinas. Planeja, tá lá, montadinho. Deixa num lugar que você vê o tempo todo. Porque aí todo dia você olha e você vai lembrar, olha, essa semana eu tenho prova, essa semana eu tenho prova, essa semana eu tenho trabalho. E aí você vai se organizando para que essas datas sejam cumpridas. Então, o plano não é negociável. O resto, um dia, eu viajei, não vou poder estudar na mesa da minha sala? Ótimo, tá tudo certo. É para isso mesmo que a educação à distância é bom, porque você pode viajar, você pode estar em outro lugar. Mas o dia da prova não vai mudar porque você está viajando, o dia do trabalho não vai mudar porque você teve que ir para outro lugar. Então, isso não é negociável. Planejamento é essencial. Eu lembro até de um curso que eu precisei fazer, e ele era ao vivo, e tinha um professor, era um jornalista que queria muito aprender com ele, conseguir, foi uma turma bem reduzida, mas tinha o horário certo. Então eu tive que organizar toda a minha agenda nos dias da aula. Teve um dia que eu estava viajando, no meio da rotina, gravando, exato. No meio da rotina, eu estava no meio do... Consegui ali abrir o computador, assistir a aula. Falei, eu não posso perder, porque é ao vivo a aula, eu vou conseguir interagir, perguntar. Aí depois eu comecei um outro curso que realmente eu conseguia flexibilizar. Aí eu vi a importância de criar um plano. Porque ficando naquela, não vou fazer hoje, mas amanhã eu faço. Só vai acumulando e eu nunca termino o curso. Mas foi muito importante realmente criar o plano. Pode falar, Luquinhas. É isso mesmo. Lembrei de uma história aqui rapidinho de uma professora minha, uma amiga minha que é professora à distância, e ela viajou, teve a oportunidade de fazer uma viagem internacional agora há pouco tempo, e ela falou, mesmo eu na viagem, eu estava dando aula, Sim. mesmo fuso doido lá, 7 horas de diferença, não sei quanto exatamente, ela acordava de madrugada para dar aula, por quê? Porque ela se planejou para isso. Então, os alunos precisam se planejar e os professores também, viu, gente? O meu professor também foi nesse caso também. Ele era um repórter especial, então ele sempre estava viajando. Então, às vezes, cada aula, ele estava num canto diferente do mundo. Ó, hoje eu estou em tal lugar, mas eu consegui falar com vocês, dar aula aqui tranquilo. Legal. Eu tenho uma aluna que a cada semana que ela entra na aula, ela está num país diferente, mas nunca atrasou um trabalho, então tá tudo certo. Legal. Vamos para a próxima dica, então. Ligue a câmera durante as aulas. Gente, eu acho isso fundamental, porque pensa o professor, não vê a cara de ninguém com quem ele está falando. Isso é muito ruim. Então, é importante que você se planeje, não esteja ali de pijama largado na sua casa, esteja ali com uma roupa decente para você poder abrir sua câmera para ele te ver e faz você se concentrar mais, com certeza, porque você está ali sendo visto, você está ali na postura, né? Se você está com a câmera desligada, você relaxa, vai ver celular, já desliga, quando você vê, você já está fazendo outra coisa. E assim, ó, eu vejo que esses 2 pontos são essenciais. O professor, quando a gente está dando aula, a gente quer dar aula para alguém, a gente não quer dar aula para o nada. Então, quando a gente está vendo ali a pessoa está interagindo com a gente, é outra aula, é outra forma como a gente expõe o conteúdo. A gente dá tudo de si nessa hora. Quando não tem ninguém, não está vendo ninguém, você fica, será que tem alguém prestando atenção? Não tem? Então, para o professor é maravilhoso. E como a Gabi falou, para o aluno também, porque aí você já fica se policiando, você presta um pouco mais de atenção. Então, a postura é outra, né? Com certeza é uma dica ótima. Eu vou até contar uma experiência, porque nessa aula que eu fiz com esse repórter, que eu estava tentando ter aula com ele, e numa das aulas ele convidou uma produtora de um programa muito conhecido. Eu falei, poxa, que legal, vou aprender com ela. Tava eu lá na frente do computador, câmera ligada, anotando, prestando atenção, e terminou a aula, foi super legal, mandei uma mensagem para ela, obrigado, foi muito legal conhecer um pouco mais do seu trabalho. Ela falou, Lucas, eu queria inclusive falar com você, porque eu não sei o que aconteceu, só tinha você na minha tela. Os outros alunos sumiram, é como se estivesse dando aula só para você, e que bom que você estava prestando atenção, eu vi que você estava anotando, porque isso fez diferença para mim, porque eu estava conversando com alguém, realmente, compartilhando conhecimento com alguém interessado. Eu falei, que legal. Depois eu consegui, inclusive, visitar o programa. Que legal, Lucas. E olha como faz diferença, né? Porque pensa você conversando com uma pessoa pessoalmente. Se a pessoa não está nem olhando para você, está no celular, está vendo, é muito desagradável, gente. Então, você que é aluno EAD, pense nessa questão do professor também e ligue a sua câmera. Vai ser bom para ele, mas vai ser bom para você também. Tenha dó dos professores, a gente agradece o apelo. Tá aqui, pessoal, aceito o apelo. Última pergunta, Luquinhas, faz pra gente. Bora lá. Realize as tarefas propostas. Com certeza, né, gente? Porque se não realizar, primeiro que não vai nem formar, né, Sandra? Primeiro que é um requisito, né? Sim. A gente tem que ter alguma forma de avaliar
se a pessoa está realmente adquirindo aquele conhecimento. De alguma forma, a gente tem que avaliar. Segundo, que as tarefas existem não apenas para avaliar, as tarefas também existem para estimular o aprendizado. Então, a gente não tem prova e não tem atividades em qualquer forma de ensino, simplesmente como uma forma avaliativa, mas também como um elemento de aprendizagem. Então, muitas vezes, essa tarefa é a forma de você colocar em prática aquilo que você aprendeu até ali o momento. Não deixe de realizar de forma nenhuma. Mesmo que você pode olhar e falar assim, vale só 10% da nota. É muito pouquinho, eu acho que eu não preciso fazer essa. Faça, porque faz parte do processo. Vai te ensinar, não é só porque vale nota, é porque vai te ajudar a aprender. Então, é muito importante fazer as tarefas sim. Tem que sugar todas as oportunidades, gente. Se você tem ali a oportunidade de fazer um trabalho extra, não vale tanto ponto, como a Samela comentou, faça, porque aquilo pode fazer a diferença para você. Aproveite tudo que a educação pode te oferecer, viu, gente? Porque é ela que abre portas para o mundo. E tem mais uma interação, hein? Vamos ver Tem quem sim, participa, perfeito, Lucas. Gabi. Foi o Thiago Goulart que mandou pra gente, de Brasília, falou o seguinte, ó. Eu tenho uma graduação e 2 MBAs, todos EAD. Acho sensacional esse método e pretendo fazer mais uma, muito legal, hein? Estudo inglês EAD atualmente e o ponto mais positivo é eu poder estudar sempre quando é propício para mim. Requer disciplina. Inflação também é A gente já conversou com isso aqui. Eu lembrei agora que eu fiz um MBA também lá no NASP, que era híbrido. Então, a gente fazia à distância um certo tempo, mas 2 vezes por ano a gente se reunia presencialmente, o que para mim era fantástico, porque eu gosto de gente, eu gosto de ver e conversar pessoalmente. Mas foi muito bom. Samela, muito obrigada pela sua participação. Aproveita esse momento, então, para falar os contatos ali do NASP, para quem se interessou em fazer algum curso, inclusive à distância, que é o tema de hoje, para poder entrar em contato com vocês. Legal. Lá no NASP a gente tem muitas possibilidades de curso, temos diversas carreiras, tanto em graduação como pós-graduação também. Então, para quem já tem uma graduação e quer fazer uma segunda, é uma boa opção. Para quem está começando, também é uma boa opção. E para quem quer se especializar, temos opções lá também. Então, vou deixar aqui o nosso telefone, que é o 0800 948 0048. Você pode ligar 0800 e também pode mandar mensagem, porque a gente atende pelo WhatsApp por esse contato. Então, é só entrar em contato com a gente. E quem quiser saber mais dos cursos, também pode fazer isso online no eadadventista.nasp.br. Lá você vai ver todas as opções de carreira. Você pode vir ser meu aluno em comunicação ou em qualquer outra área que a gente tem disponível lá. E legal, o seu Instagram também está aparecendo aqui na tela para quem quiser seguir ali a Samela, que é professora e coordenadora também. Pode encher o direct dela de mensagem. Pode encher, viu, não tem problema. Aproveita lá, obrigado, viu, mais uma vez por você aceitar estar juntinho com a gente aqui no Entre Família. E novos convites realmente chegarão até você, tá bom? Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. E Gabi, falando sobre ainda nesse tema EAD, ensino à distância, mundo online, vai acontecer uma jornada super legal aqui no Novo Tempo, que vai acontecer exatamente online, pessoal, porque você vai poder realmente escolher o lugar mais confortável para você poder assistir e aprender muito. São mais de 30 profissionais, mas eu não vou dar tanto spoiler, adiantar tanta informação, porque temos um VT, daqui a pouco tem mais informações sobre ele. Roda o VT. Olha só como o Lucas já disse, já mencionou, é um evento online, gratuito, com muitos profissionais. E a gente vai trazer um pouquinho mais de detalhes para você que ficou interessado só pelo VTzinho, só pelo videozinho. A gente vai trazer mais detalhes para você entender como funciona, como fazer inscrição, o que terá. Muita coisa legal, viu? E para trazer essas informações, esses detalhes, a gente vai conversar com a Gabriele Chaves. A Gabi, antes que apareça aqui no vídeo, enquanto a gente aguarda, a Gabi ela é produtora de conteúdo da jornada de saúde emocional Recomeços. Olá, Gabi, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem para você que está em casa também? Boa tarde. Seja bem-vinda, viu, Gabi? Conta aqui pra gente quais temas serão abordados, já para o pessoal de casa ficar ligadinho e ver se interessa, com certeza. Olha, esse ano está sensacional, viu? Já é a nossa 3ª edição.
E esse ano em especial, a gente vai falar sobre família, a gente vai dar um enfoque em conflitos familiares, então você não pode perder. A gente vai estar aí falando sobre questão de relacionamento conjugal, como você pode melhorar a afetividade com o seu filho, independente da idade do seu filho aí, o que você pode fazer como agente de mudança na sua família, o que você precisa fazer para recomeçar, sem contar em todas as nossas oficinas, né? Que aí nós temos vários temas. Temos temas para adolescentes, aquelas pessoas que já estão tendo os pais em envelhecimento, aquelas pessoas que têm filhos adultos que ainda não saíram de casa. Vamos falar sobre finanças, vamos falar sobre fé. Enfim, preparamos aí um conteúdo super especial para falar para você. E família, né? Todo mundo tem aí a sua família, seja pai, seja filho. E eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante. São vários temas que serão falados, como a Gabi mesmo mencionou. Eu acho que boa parte de nós enfrentamos essas lutas diárias, né? Alguns temas aqui que você falou, eu já fiquei, poxa vida, olha, acho que vou fazer minha inscrição ainda hoje. Gabi, mas explica pra gente, qual o objetivo central dessa jornada? Olha só, todos os dias a gente recebe aí mais de 1.000 pessoas que entram em contato conosco no atendimento. E a gente faz um levantamento dos temas principais, qual é a principal demanda, e por isso esse ano a gente escolheu falar então sobre família. Então, o objetivo principal é uma ajuda à comunidade. Por isso que o evento é gratuito e ele é um final de semana especial para você, né? Para você que está em casa, está nos assistindo, que já entrou em contato conosco. Então, os temas, eles são preparados de acordo com a demanda que recebemos. Então, com certeza, você vai se identificar aí com algum deles e será especial para você também. E a jornada também conta com convidados especiais, né? Palestrantes aí que vão somar muitos. Poderia contar aí pra gente? Posso sim, olha só. A gente já começa com a Darleide Alves, que todo mundo conhece, né? Todo mundo ama, aí a nossa apresentadora. Nós teremos o pastor Adailson Fonseca, a psicóloga Simone Boire, nós teremos o Evandro Laire, nós também teremos a Eliane Mello, que é a nossa sexóloga também, aparece direto aqui na Novo Tempo. Teremos o pastor Edemar Lamarques, a Lorena Carvalho, que é a empresária do Lápis de Noiva e do Lápis de Mãe. E também nós escolhemos como apresentadores o nosso querido casal Bertotti. Então, a Fabiana Bertotti e o Rodrigo Bertotti estarei conosco apresentando o programa. Sem contar todos os nossos outros profissionais, médicos, psicólogos, terapeutas, que estarão conosco nas nossas 18 oficinas preparadas. É muita coisa, né? Para ajudar bastante aí. Obrigada, Gabi, pela sua participação, por esclarecer algumas dúvidas. Obrigada mesmo, viu? E se você ficou interessado, eu acredito que sim, também o evento contará aí com momentos de terapia em grupo, então vale a pena realmente participar. E se você quer saber como, mais detalhes para participar, acesse esse link que aparece aqui na tela, tá bom? É lps.novotempo.com/recomeços. Então, lembrando que é online, gratuito, e você pode participar aí de oficinas, interações, e vale ressaltar, marca na sua agenda, no seu caderninho, entre o dia 1 a 3 de setembro, sexta-noite, sábado à tarde e domingo à noite, viu? Acesse o link ali e já participe, faça sua inscrição. E eu volto com vocês, eu acho que vocês aí já estão preparados, né, Lucas? Já fizeram a inscrição para essa jornada? Ou não ainda? Estão fazendo agora? O site tá aqui, ó, já abri também, tudo certinho. Então, você foi falando, eu fui só acompanhando aqui, já vi o nome dos palestrantes, mais de 30 profissionais. Realmente vale muito a pena, principalmente nesse ambiente que a gente pode realmente escolher. Vou conseguir ficar aqui na minha casa, na sala vai estar mais tranquilo? Ah, não, no quarto vai estar mais tranquilo? Para realmente aprender ao máximo. E saúde emocional é para todo mundo, viu, gente? Todo mundo precisa. Bom, Entre Família faz uma pausa rápida, mas no próximo bloco tem o quadro Seu Direito, com um advogado trabalhista aqui respondendo algumas dúvidas. Então não saia daí, a gente volta em instantes. Entre Família de volta, hoje falamos bastante sobre educação à distância, espero que você tenha curtido, mas agora, nesse último bloco, é vez do quadro
seu direito. Então, você pode continuar participando com a gente se você tiver alguma pergunta aí sobre previdência privada, sobre, enfim, direitos trabalhistas. O número aparece para você aí, 12983150249. Mande a sua pergunta. Trabalho informal, aquela pessoa que não tem a carteira de trabalho assinada, será que ela tem algum direito trabalhista? O doutor Augusto vai responder para a gente. Quadro Seu Direito, pode rodar a vinheta. É isso aí, que prazer. Inclusive, boa tarde. Obrigado mais uma vez por aceitar estar juntinho com a gente aqui no Entre Família. Obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu vou até apresentar novamente o pessoal de casa, quem está chegando por agora, quadro Seu Direito, que legal, tem algumas perguntas por aqui, então não perde tempo não, já pode mandar para cá, a Gabi acabou de falar qual era o número, como você poderia mandar a sua pergunta, inclusive está aqui de novo, ó, 983150249, ou o QR Code está aqui facinho para você, tá certo? Estamos aqui com Augusto Rocha, ele é especialista em Direito de Previdência Complementar, Direito do Trabalho e Direito Educacional e já está no mercado há mais de 15 anos e está com a gente mais uma vez a poder participar, é um prazer de verdade. E é o nosso advogado aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação, advogado-geral da rede, né, doutor Augusto? Bom, Entre Família hoje está falando também sobre o direito previdenciário daquelas pessoas que são trabalhadores informais, pessoas que não têm ali a carteira assinada. Será que tem algum direito? Ah, eu sou trabalhador informal, de repente quero ter direito a férias, será que eu tenho direito? Será que eu posso ganhar menos do que um salário mínimo ou não? Doutor Augusto vai responder algumas dúvidas aqui. E eu já quero começar perguntando isso, né? Os trabalhadores informais são totalmente soltos, sem direito nenhum, ou eles são também são abarcados por essa legislação, embora não estejam ali na CLT? Pois é, Gabi, eu gosto de falar dessa área de direito previdenciário como um investimento que qualquer pessoa, primeira coisa, qualquer pessoa pode fazer no seu futuro. É um investimento, imagine como um cofrinho que você coloca um pouquinho todo mês e nos momentos de maior necessidade, de uma vulnerabilidade, você pode ter ali alguns benefícios. O que muita gente não sabe é que a previdência não é apenas para os trabalhadores do mercado formal, para os empregados, né, quem está ali CLT, carteira assinada. Na realidade, há uma estatística bem interessante que eu apurei, fazendo minhas contas aí ao longo dessa última semana, é que mais de 15% de todos os segurados do INSS não são empregados. Veja só que interessante. Um número significativo, hein? Na verdade, o número pode chegar a 20, dependendo de como você faz esse cálculo. Mas são hoje 55 milhões de contribuintes no INSS e você tem um número muito menor do que isso de empregados. O restante, todos os demais, são contribuintes, o segurado facultativo, o contribuinte individual, são aqueles que têm a sua MEI, né, o microempresário individual e assim por diante. Então, na realidade, não é só para os empregados, né, para quem está aí na informalidade, para a dona de casa. Eu sei que tem muitos que estão nos assistindo que são até ministros religiosos, são pastores da sua igreja, né, e alguns deles não têm outro trabalho de CLT. Então, esses podem também participar da Previdência. E é se preocupar com o futuro, né, em relação ali a uma aposentadoria, mas também se respaldar caso haja algum acidente de trabalho, né? Por exemplo, uma costureira está lá trabalhando de casa, sofre um acidente ali trabalhando com a máquina. Poxa, não vai conseguir costurar por um bom tempo, vai ficar afastada do trabalho. Se ela tiver pago o INSS, ela tem como receber ali um benefício, se eu não me engano, o doutor Augusto vai poder me ajudar nisso daí. Mas isso é importante também, não só pensando no futuro, mas no presente também, né, doutor Augusto? Exatamente. A gente, quando fala assim de futuro, tem um futuro mais distante, que seria a aposentadoria. Ou seja, nós temos em casa pessoas que trabalham, que são o arrimo de família. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é um filho mais velho que já pode contribuir com o orçamento familiar. Mas a gente não sabe em que momento você vai estar impedido de continuar trazendo esse sustento para a família. Então, pode ser um investimento na sua aposentadoria ou em um futuro mais próximo, mais imediato, não tão distante, como o caso
do auxílio doença acidentário, que você falou. A pessoa que sofre um acidente, mesmo a costureira que trabalha por conta própria, se ela estiver contribuindo com o INSS, ela pode receber aí o auxílio doença acidentário. Esse é só um dos auxílios, só um das ajudas que a Previdência pode oferecer, né? Além da aposentadoria por idade, por invalidez, por tempo de serviço, o auxílio doença, o auxílio doença acidentário, o salário maternidade, hoje tão importante. Né? E digamos que essa costureira ela não pagava, não contribuía ali, mas ela, a partir de hoje, ela quer contribuir, quer se assegurar, quer tudo certinho. Ela consegue pagar, Lucas, eu consigo pagar tanto esse mês, mas eu quero pagar um pouquinho a mais, quem sabe ter 2 boletos, digamos, pagos assim para poder... Isso é possível? Eu adianto. É possível. Tem 2 formas de você aumentar a perspectiva do valor que você vai receber na aposentadoria. Por que é relevante pensar sobre isso? A gente está acostumado a fazer um orçamento para hoje. Então você faz o orçamento doméstico, calcula mais ou menos quanto que você vai pagar de aluguel, de água, de compra. Isso levando em consideração o salário e os rendimentos que a família tem hoje. Na velhice, digamos assim, na época da aposentadoria, o valor que você tem de orçamento para dentro de casa é muito inferior. Cai demais, né? Cai muito. Então a gente precisa sim se preocupar em como melhorar isso. A costureira, ela pode escolher o valor que ela vai fazer de contribuição, né? Ela vai ser uma contribuinte individual ou até segurado facultativo. Ela pode escolher um valor entre 20% do salário mínimo, que hoje, salvo engano, está gerando ali, vai dar 260, 280 reais de contribuição, ou até 20% do teto do INSS, que é um pouco mais de R$1.000. Então, dentro das possibilidades dela, ela pode escolher qual o valor de contribuição. Isso interfere lá na frente, no valor da aposentadoria. E a segunda forma, desculpa, eu disse que eram 2 formas. A segunda seria uma previdência privada, que foi até o que você mencionou na chamada, né? A pessoa ingressar numa previdência privada e tal. É Isso um passo além. Vários bancos oferecem, né? Vários bancos e outras instituições financeiras oferecem também. Normalmente são os bancos e alguns empregadores oferecem a previdência complementar fechada, é diferente dos bancos. Ela geralmente está disponível para os empregados e para os familiares desses empregados. Legal. E a gente tem participação do pessoal aí de casa que a gente fomentou aqui no início do programa, já tem gente participando com a gente. Olha, Lúcio Silva de São Paulo. Eu costumava ser empregado formal, mas agora trabalho por conta própria como motorista de aplicativo sem CNPJ e tenho a renda instável. Queria saber como isso pode impactar a minha aposentadoria, doutor Augusto. Interessante a pergunta dele, Gabi, e eu vou aproveitar para ampliar um pouquinho. Ele disse que trabalha sem CNPJ, né? Mas tem gente que tem a sua MEI, né? Tem o CNPJ MEI ou Simples. Inclusive, uma estatística diz que nos últimos anos teve mais empresas Simples e MEI do que empregos formais. Veja a diferença, né? Mais empresas, quem abre o próprio negócio, a própria iniciativa, do que empregado CLT. Então, no caso dele, ele não trabalha com CNPJ. Então, eu imagino que ele faz a sua contribuição como contribuinte individual, que é o caso de todos os autônomos. Os autônomos precisam fazer a sua contribuição como contribuinte individual. Agora, o valor da contribuição é que indica qual vai ser lá na frente o valor da aposentadoria. Não necessariamente os rendimentos, se é maior ou menor nesse mês, eles vão diretamente afetar o valor da aposentadoria. O que interfere é quanto ele usa como índice para contribuição. Se ele escolhe um percentual dos próprios rendimentos, vamos supor, ele escolhe lá mínimo 20% do salário mínimo, né, que é a base, então ele escolhe lá 20% dos seus próprios rendimentos, tem meses que o rendimento é superior, tem meses que o rendimento vai ser inferior. Isso interfere sim no cálculo, no valor do cálculo da aposentadoria, mas não necessariamente de uma forma negativa. Tem mais gente participando, hein, Lucas? Tem mais gente respondida, mas tem mais gente participando. Pode colocar aqui pra gente saber. João Vicente de Campos do Jordão, pertinho aqui da gente, deve estar bem frio por lá, viu? Boa tarde, eu trabalhei 9 anos registrado e mais 6 anos sem registro na mesma empresa. Portanto, não contribuí esses 6 anos. Isso pode atrapalhar na hora de se aposentar? Pode sim. Eu imagino que ele tenha trabalhado prestando serviço como uma pessoa jurídica para essa empresa, né? A menos que ele esteja relatando uma situação diferente, em que ele deixou de ser empregado, mas continuou trabalhando sem ser uma empresa, né? Sem ser uma pessoa jurídica. O
mais provável é que esses 6 anos ele fez como pessoa jurídica. Se você trabalha como pessoa jurídica, o tomador do serviço, a empresa que te contrata, ela retém uma parte do pagamento e recolhe, que é a contribuição previdenciária. Ela também recolhe os impostos e tal municipais. Se a empresa não faz isso, a depender do porte ou do tipo da empresa, o próprio empresário, né, no caso ele já seria um empresário, imagino, deve procurar uma forma de fazer isso. Ou o contador vai fazer o cálculo, ou ele mesmo, por conta própria, calcula o valor que vai fazer da sua própria contribuição. Mas se não houve contribuição nesse período de 6 anos, isso vai com certeza prejudicá-lo lá na aposentadoria, lá na frente. É muito importante que faça, né? Porque, inclusive, talvez tenha sido um acordo informal ali, a empresa estava precisando, fez esse acordo com ele, mas isso não é muito legal, viu, gente? A gente precisa tomar cuidado com isso, porque essa questão, muitas vezes, é pauta ali para um processo, né, doutor? É uma questão extremamente preocupante, é pauta, sim, de processos. Há uma estatística que diz que, por dia, são distribuídos mais de 7.000 processos contra o INSS. E um número muito alto também de processos contra empregadores. Então, esse seria o caso, provavelmente, de um processo que é contra um ex-empregador, seria contra um ex-empregador, buscando que ele faça as contribuições desses 6 anos faltantes, né? E tem mais gente participando aqui. Quer falar, Lucas? Não, é realmente sobre isso que tinha mais gente com a gente participando, perguntando aqui. Reginaldo, do Rio de Janeiro, vai lá. Olha só, os benefícios previdenciários para empregados informais são os mesmos que os trabalhadores formais recebem? Para quem recebe, para quem contribui, na verdade, né? São os mesmos, doutor? São os mesmos. É importante você ter falado para quem contribui. Tem gente que é trabalhador informal, mas não contribui. O que é contribuir? Né? Pode vir a pergunta, o que é contribuir? Todo mundo já deve ter ouvido falar, o telespectador, nosso ouvinte, já deve ter ouvido falar no carnezinho do INSS. É isso, a contribuição é você que vai lá e gera a sua própria guia de contribuição do INSS e paga. Então, se você não é empregado formal e também não é um microempresário ou um empresário do Simples, você precisa gerar o seu carnezinho e fazer uma contribuição de acordo com aqueles parâmetros que eu falei, no mínimo 20% do salário mínimo e no máximo 20% do teto do INSS, que hoje daria em torno de R$1.000. E aí é só procurar uma agência da Previdência, não é isso? Para poder fazer esse carnê e ser um contribuinte para que não falte esse dinheiro para você lá no futuro. Exato, e respondendo, os benefícios são os mesmos, exatamente os mesmos. Todos que são contribuintes do INSS têm os mesmos direitos. Aí você já ouviu me perguntando assim, não, mas há um direito que nem todos têm, que é a licença maternidade. É verdade, a licença maternidade é um privilégio das mulheres, com uma exceção, Gabi. A exceção é a seguinte, se a mãe ela falece no parto, aí o período de licença maternidade é transferido para o pai. Então, essa que seria a exceção, a regra. Importante. Olha, essa eu não sabia. A gente tem mais uma interação com a gente, vamos ver quem está participando. É a Marisa, Gabi. Sou empregada doméstica que trabalha para diferentes famílias. Como funciona a Previdência nesse cenário? Ou seja, ela não presta serviço para uma família só, são várias, doutor Augusto. São várias famílias. Deixa eu destrinchar um pouco melhor o exemplo que ela deu, a pergunta dela. E possivelmente não é registrada, porque se trabalha para várias famílias, né? É, aí que eu ia falar. Ok. Você pode ser registrado e trabalhar em mais de uma casa, não tem problema, isso é possível. Então, se a pessoa trabalha registrada, regime CLT, com empregador doméstico, a única coisa que muda é que tem mais famílias contribuindo com a previdência dela. Então, isso é bom, porque ela provavelmente vai ter um valor um pouquinho maior, soma todos esses rendimentos que ela tem em todas as famílias para receber. Mas é mais provável que não seja assim, que ela seja aquela pessoa que trabalha um dia numa casa, né, toda segunda-feira numa casa, toda terça na outra, e assim por diante. Nesses casos, ela precisa procurar o INSS para que ela seja contribuinte individual. Ela é equiparada ao autônomo, né? O autônomo. Então, ela mesma é que é responsável pelo próprio recolhimento do INSS. Até porque, se eu não me engano, só é obrigado a registrar uma empregada doméstica, uma servidora ali doméstica, se ela trabalhar mais de 3 dias por semana na casa. É isso, doutor? Isso pode ser usado sim como uma referência, né? Existe
na jurisprudência, que seriam as decisões dos tribunais, algumas pequenas variações, mas dá para tomar como referência. Trabalha 3 dias, pede a essa família que registre. E se você está em casa, tem alguém que trabalha na sua casa mais de 3 dias, né, uma ajudante, uma empregada doméstica que trabalha mais do que 3 dias, eu sugiro que você procure informações de como formalizar, né, essa pessoa. Não é tão caro quanto parece. Muita gente pensa que vai aumentar muito o valor. Para quem paga um salário mínimo para empregada doméstica, aumenta em torno de R$ 260. Então não é um aumento tão grande. Um cuidado, Gabi, que eu faria, que eu faço questão de mencionar, quem for procurar gerar sua própria guia para se tornar contribuinte individual ou segurado facultativo, se informa com um especialista para não errar o código do recolhimento. Isso vai fazer diferença. Faz total diferença, porque o INSS ele entende o que se refere àquele pagamento de acordo com o código do recolhimento. Se você errar um número no código, o código são 4 números, se você errar um, já muda completamente. Quer ver um exemplo? O segurado facultativo, que é doméstico, urbano e o rural. Só muda um número no código. E errando isso daí já interfere no cálculo, nos prazos, nos períodos de aposentadoria. Perfeito. Doutor Augusto, muito obrigada pela participação aqui no Entre Família. Certamente foi muito útil para o pessoal aí de casa. Legal. E amanhã tem mais, né, Luquinha? Amanhã tem mais, doutor. Obrigado por estar com a gente. Amanhã eu falo, tô cansada. Esse é o tema, tô cansado. Olha, tô fazendo muita coisa por aqui. Poxa, isso aqui realmente não tá me ajudando. Mas presta atenção, é uma simples reclamação ou ela tá ali durando, você tenta relaxar um pouquinho, parece que não tá seguindo, tem uma coisinha diferente. Amanhã vamos falar sobre isso. Mas eu vou vir bem disposto para isso. Não vai vir cansado, né? Não, vou vir bem disposto para isso. Eu quero que você também descanse hoje à noite, dorme cedo para estar juntinho com a gente amanhã. É isso aí. Eu não vou estar aqui amanhã, mas foi bom estar aqui com você, viu, Luquinhas? Obrigadão, Obrigada, viu, Gabi? doutora Lucas, também pela participação. Pela sua participação aí de casa também, é sempre bom ter a sua participação. Afinal, é para você que a gente faz esse programa. Até mais, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Até amanhã, hein?